O tema de hoje, eu vou direcionar ele a um processo espiritual. Tem um monte de informação por aí, o que já é bom, tá? Autoajuda, livros, tá? Informações por aí sobre a não desistência, mas é sobre a influência do processo espiritual sobre a gente. E às vezes, claro, a desistência não é uma coisa fechada, não é um bloco fechado. Às vezes a palavra não é bem desistir, é mudar de caminho, ou entender o caminho, ou entender a situação e não persistir em uma coisa que talvez não faça sentido. Mas, então, nisso também estamos aqui falando sobre a análise verdadeira daquilo que nós estamos fazendo e daquilo que até certo ponto, vale a pena ou deve-se seguir o caminho até que o nosso esforço chegue ao limite da sensatez, tá? Tem um N coisa sobre isso, quando a palavra não desistir pode influenciar um monte de coisa. Então, isso não quer dizer que, às vezes, nós não temos que abrir mão de algumas coisas, tá? E nisso, somente, o princípio é o mesmo. Você não desiste de você, ou de continuar fazendo bem, ou de continuar ajudando os seres, tá? Você pode mudar de um lado para o outro, de alguma forma, mas nunca desistir de você, ou de alguma forma de tentar ser uma pessoa boa nessa jornada, tá? E muitas vezes parece que você está desistindo de determinados caminhos, mas às vezes os caminhos também eles se fecham em determinados pontos, ou não era para ser, o universo avisa a gente, tá? Então vamos começar. Nascer, velho, aqui é muito difícil. A gente vive, eu sempre falo isso, a gente vive numa dimensão onde, e cada dia eu vou falar mais isso, a gente não tem a menor ideia da força espiritual sobre nós. É muito forte. Um dia, desencarnados, pelo menos nós, espiritualmente, nós vamos ter noção dos bastidores. Mas agora eu, pelo menos, tento sempre transmitir a seriedade dessa coisa, que eventualmente some da nossa mente como se não existisse. Nós nos envolvemos no estudo, nos envolvemos no lugar, vamos para o trabalho, no relação, no que for, e esquecemos da espiritualidade, como se ela não existisse. Parece que quando a gente lê um livro de autoajuda, parece que assim, ou quando você vai buscar uma ajuda médica, ou vai buscar o que for, parece, ou quando você não tem força, parece que você é o responsável sozinho, e nem sempre é bem assim, tá? Lógico que as coisas vêm através das nossas aberturas, mas os impactos do astral, do que ao redor da gente, é muito forte. Não é só espírito, não. E eu vou falar disso. Tem uma frequência muito forte ao redor da gente, que o tempo inteiro, o tempo todo, se você vacilar, você modifica a frequência, tá? Uma das coisas sempre legais primeiro você tem que ter em mente alguma coisa que você está pensando sobre a desistência, né? Sei lá, o que pode ser coisas que desistir de um sonho que você tem, sei lá, desistir da projeção astral. Não se desiste da projeção astral. A projeção astral é você. É um estudo que você tem de liberdade para você, com você, tá? Então, você não desiste de você. Não se pode. Parece que quando você desiste de você, só para começar, o que mais vai acontecer? O que mais se espera de uma pessoa que não tem nem força para ela mais, né? Para você. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é por que a gente não tem, onde é que está o processo de onde foi que eu desisti de mim, onde foi que eu, sei lá, que eu fui levando com a barriga, ou que eu não percebi mais. Esse assunto de hoje é muito conectado ao assunto de ontem, até certo ponto, se a gente parar para pensar. Tá? O tema identificar nesse aspecto, desistir de um estudo, de alguma coisa que você está tentando fazer, uma ideia, de repente já percebeu que desanima, já parou para pensar de onde que vem esse desânimo? Vou pegar aqui, para cá. De onde que vem isso? De onde que do nada, você está tudo pronto na sua mente, você sabe que é a coisa certa, você programou a desgrama corretamente, você sabe que aquilo é um caminho legal para você, pelo menos no momento, e do nada você levanta desmotivado. E você percebe é sempre de um dia para o outro. Parece que você dorme e desacorda, porque parece que estava acordado ou sei lá o quê. É um desmotivador. Então é disso que nós vamos falar hoje, do impacto sobre esse magnetismo existente junto com as nossas próprias fragilidades, misturando com o processo. De onde que vem isso? Como é que faz para, então, o ato de não desistir no sentido de, pelo menos, saber ser uma coisa que tem que ser feita,
Né? Aquilo precisa ter algumas coisas que não tem jeito, né? Sei lá, uma pessoa doente. Mas você não está desistindo da pessoa ou de um bichinho que está doente, você está desistindo porque não tem, da presença dele física aqui, mas você continua amando esse bichinho para sempre, você vai passar para outra dimensão. Isso é uma outra coisa. Eu estou falando de você para com você mesmo. Como é que você acorda de manhã cedo, estava tudo certo, e de repente, não sei. De onde que vem? E sabe o que é o pior? Que a gente encontra argumentos, que não são argumentos, mas para poder compensar ou dar lógica à nossa própria existência, né? Eu sou bom nisso também, encontrar argumento para fugir de situações e tal. Tá? Desistir de um curso, de uma faculdade, desistir de um amor ou de uma pessoa, porque uma pessoa é uma pessoa muito mais complexa, tá? Obviamente que é uma coisa que você depender de você, outra coisa é você ter outra pessoa do lado. Mas aí, mesmo assim, é importante ter a compreensão de que as pessoas são diferentes umas das outras. Eu sempre digo isso, uma pessoa tem uma dificuldade, aquela pessoa tem essa. Às vezes você consegue balancear, às vezes é meio mais difícil, mas isso é uma das coisas também que nós pensamos muito, né? Da onde que vem essas mudanças contam? Desistir da vida, essa talvez seja a parte mais difícil de falar. Uma pessoa que desiste de viver, né? Quer dizer, fica difícil até você conseguir ir mais fundo em qualquer outro tipo de plano se a pessoa não tem nem vontade de viver, né? É uma das coisas que precisa também se pensar. Você sabia que o pensamento, às vezes a pessoa não tem nem vontade, ela não tem pensamento, ela não tem vontade e ela fica não vou me porque eu sei que eu vou para um brau, né? Não vou fazer nada errado, mas sei lá, vou esperar e indo aí e vai indo, tal. Ela fica naquele meio termo assim, e é uma abertura que você precisa dar no seu espírito. Nós temos uma força impressionante. Você não conhece a sua força, velho. Não conhece. Eu digo isso porque eu não conheço. Toda vez é uma força impressionante. Claro que é por lados, é um despertar quando acontece que não dá para segurar, velho. Tem gente que você pega exemplos e mais exemplos de pessoas que têm um nível de mudança que é uma que vem, ela é um negócio espiritual que acontece dentro da gente, tá? Mas para isso você precisa entrar na sintonia correta. Desistir da sua profissão, eu desisti, eu desisti da música, desisti da TI, mas é que tá tudo comigo, né? Eu toco no canal, então assim, eu não ganho dinheiro mais com música. Mas é que aqui no canal o pessoal às vezes quando dá uns cachezinhos, é bonitinho, mas eu não desisti da música. E na área de TI também eu sou programador, vou ser para sempre. Só que eu já não vou trabalhar na área direta, talvez até trabalhe, misturando a medicina com tecnologia, quem sabe até com música, fazendo musicoterapia aí medicinal, sei lá. Mas tudo, às vezes você precisa abrir mão de um ponto para ir para outro, não é problema nenhum isso. Contanto que você tenha motivação para começar e tentar dar continuidade. Agora tem uma coisa interessante também. A gente, às vezes tem gente que fala, nossa, eu começo 1000 coisas, não consigo terminar uma. Às vezes é importante tentar muitas coisas também, até para saber o caminho direto. Mas existe um processo de motivação que muita gente se motiva por 1, 2 semanas e depois começa a perder a linha de queda. Existe uma explicação química para isso, tá? Então, nem sempre tudo está dentro de uma explicação somente consciencial. Existe a consciência sofrendo alteração química. Existe, por exemplo, pessoas que têm alterações hormonais não chegam a ser bipolares, tá? São pequenas alterações emocionais que ela aumenta muito fortemente em determinada fase, se motiva e depois aquilo começa a cair de novo. Então, ela não consegue se manter, ela fica em estado de cansaço, de desmotivação, não consegue. É lógico que isso está dentro de um processo passivo, não há um controle, mas a pouca atuação também ativa da pessoa sobre a percepção do que está acontecendo. E obrigado, Fernando, por virar membro, seja bem-vindo. Ajuda muito. Principalmente na faculdade. E a análise da pessoa sobre aquilo. Epa, estou na fase, sei lá, estou na TPM. A mulher faz isso. Muitas mulheres conseguem perceber, porque é uma coisa que acontece todo mês com elas, é uma modificação razoável. Já sei que meu corpo está diferente, e é passivo, ela não tem controle sobre o corpo, mas ela ativamente percebe. E tem mulheres que percebem a situação e nas horas de baixa tomam medicação para manter calma. Nós, como seres humanos, temos alterações químicas e você não vai conseguir controlar as coisas na queda, a não ser que você perceba lucidamente o processo. É treino. Tá?
Então, epa, isso você percebe. O magnetismo mudando, eu percebo o magnetismo altera diferente. Velho. E tem dia que parece que você, de alguma forma, fica mais. É relativo, mas você fica mais suscetível a essa queda magnética. E é ali que eu me preocupo. Porque ali você é capaz de sintomas. Outra coisa que se aprende. Nós precisamos aprender isso. Isso é muito difícil. Mas nas horas de baixa, não se toma atitude. Não se liga domingo. 2 dias que tem que tomar cuidado. Domingo, tomar cuidado com esse dia, porque é o dia mundial do término de relacionamento, dia mundial da, tá? É o dia que a coisa acontece. E outra coisa, na hora que você está abalado, principalmente se for domingo, você não toma atitude. Você não faz nada. Aquela é uma hora para você, eu vou dar uma saída, vou dar uma dormida, fazer uma prece, você faz um esforço para sair, porque ali é um processo que vai acabar fazendo um processo de desistência. Não se toma atitude de desistência de jeito, e você precisa entrar num nível para o que você faz, tem em mente aquilo que você quer fazer. Um exemplo, eu acredito que vocês tenham. Vocês têm em mente uma coisa que vocês gostam de fazer, sei lá, o que você quer fazer, um plano, eu tenho, né? E eu sei que são planos que dependem, são 6 anos de curso. 6 anos. É uma jornada, velho. Uma jornada. E eu sei que não terão ondas no meio do caminho. Variações, situações que acontecerão, sei lá, parentes em dificuldade, às vezes desencarne, Deus nos livre, mas situações que estão por aí, emocionais, há uma alteração, pandemia, Deus nos livre também, mas e você tem que ter na mente, ó, meu plano está aqui, eu preciso estar pronto não só para as coisas fofinhas, mas eu preciso estar pronto para focar no plano e continuar espiritualmente fazendo a minha parte, tá?